Paz do Senhor, pastor Hélio. Após o arrebatamento, as igrejas ainda irão existir? A Bíblia ainda será lida? Respondendo à pergunta da Ana Paula, da cidade de Ananindeua, Pará, se haverá alguma igreja aqui na terra após o arrebatamento, no período da grande tribulação. E a segunda pergunta é se a Bíblia vai permanecer aqui na terra nesse período, se ela vai ser lida. Então vamos lá. A igreja, ela será arrebatada, a igreja fiel será arrebatada. As pessoas que irão ficar são aquelas pessoas que não foram fiéis ao Senhor. Haverá nesse período da grande tribulação uma religião mundial, aonde haverá o anticristo, e o anticristo irá, através do falso profeta, formar uma única igreja aqui na terra. Será o sincretismo religioso, será a formação de uma única religião, aonde vai juntar todos os povos. E as pessoas que irão participar dessas igrejas, aliás, dessa igreja, essas pessoas serão as que receberão a marca da besta. Mas aqueles que não quiserem participar dessa religião mundial, essas pessoas serão perseguidas, essas pessoas fugirão. Elas podem sim se reunir em um determinado lugar para buscar a Deus em oração, para a leitura da palavra, iremos falar já já sobre isso. Então, no período da grande tribulação, sim, haverá uma igreja fugitiva, uma igreja que vai se reunir apenas pequenos grupos, fugindo da grande tribulação, do poderio do anticristo. Quanto à palavra de Deus, muitas pessoas eles tomam como base Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, para falar do arrebatamento e do desaparecimento da palavra de Deus. Vejamos o texto. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. E aí as pessoas tomam como base, inclusive há pregações que tratam deste texto se referindo ao arrebatamento da igreja e o desaparecimento da Bíblia. Bem, nós discordamos porque o contexto deste livro e o contexto dessa narrativa, ela trata sobre profecias acerca do juízo divino sobre o reino norte. Portanto, não é um texto que se refere ao arrebatamento da igreja e nem tampouco ao desaparecimento da palavra de Deus. Agora vamos tomar como base o que diz Mateus 24, versículo 35, o que ela diz sobre a palavra do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor, ela não vai desaparecer no período da grande tribulação, correto? Para reforçar também, nós temos outro texto da Bíblia, em Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 17, que começa dizendo o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No contexto desta passagem, se entende que se refere aos judeus que irão invocar o nome do Senhor após o desaparecimento da igreja e após também a quebra de contrato com o anticristo. O versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele que não crerão? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nesse período, as pessoas irão crer também quando elas ouvirem a pessoa que Deus enviará, ou as pessoas que Deus enviará para anunciar a palavra. Aí sim, elas terão fé suficiente para crer na palavra de Deus e para morrerem, algumas delas, na sua maioria, decapitados, como diz alguns textos, serão degolados por causa do testemunho da palavra de Deus e por não aceitarem o sinal da besta. Portanto, respondendo aí a Ana Paula, nós cremos sim que haverá uma igreja fugitiva, uma igreja que tentará não obedecer ao anticristo, e também a palavra de Deus, ela permanece aqui após o arrebatamento da igreja. Um grande abraço e fique com Deus.